Olá, eu sou Lucas Cavalcante. E eu sou Marina Neri. E seja bem-vindo a mais um quadro do Autoleitura, dessa vez falando sobre o investidor inteligente. Marina, esse livro é importante? De longe, o livro mais importante sobre investimentos que já existiu. E não sou eu que estou dizendo, hein? É o próprio Warren Buffett que falou, que foi ele que fez o prefácio do livro, aliás. Exatamente. É tanto que esse livro já foi publicado por dezenas de editoras e já tem várias edições no Brasil. A minha é da HarperCollins, a da Marina da Nova Fronteira. Esse livro ele é extremamente importante. A minha é mais antiga, mas faz detalhe. 50 anos que esse livro existe. Esse livro é muito importante porque a história por trás desse livro se passa no século XX. É um livro antigo. O próprio Benjamin Graham faleceu em 76. Então, ele traz conceitos que foram desenvolvidos não na nossa época, mas há mais de 50 anos. O próprio Benjamin Graham, o escritor, ele viveu como corretor de investimentos, o vulgo assessor, que é um termo mais comum, na época do pós-crise de 29. Então, o que aconteceu naquele momento anterior à crise? O Benjamin Graham ele começou a perceber que o mercado de ações estava muito parecido com uma casa de apostas. Isso parece muito com o tempo de hoje. Estava tão popular o mercado de ações, bolsa de valores, todo mundo investia. Todo mundo falando sobre isso, né? Se todo você mundo falando sobre olhar ações. Isso no Instagram, no YouTube só tem Exatamente. Pessoas falando sobre. As épocas eram diferentes, mas as coisas que estavam acontecendo eram as mesmas. A popularidade da bolsa de valores ficou tão grande que as pessoas começaram a comprar e vender títulos sem ao menos saber que empresas eram aquelas que eles estavam se tornando sócios. E o Benjamin Graham tinha muito essa característica de ser sócio da empresa, de comprar ação para ser sócio, não apenas para fazer um trade. E com esse movimento desculpa eu interromper, mas com esse movimento de compras e vendas rápidas, as pessoas estavam criando quase que uma espécie de jogatina e vício. É porque, na verdade, as pessoas acham que o que está ali sendo vendido, esses números que está até aqui atrás, elas não ligam que aquilo não é só um papel, não é um mero papel brilhante, não. Aquilo tem uma empresa por trás, tem trabalho por trás, tem uma economia, a gente está investindo na infraestrutura do país. Então, quando elas perdem a percepção de que aquilo não é apenas um papel, aí elas começam a fazer aquilo como se fosse um jogo, não é? Sem ver o valor que tem aquela ação, aquilo que está ali. Exatamente. E tem muita questão de viés comportamental que Benjamin Graham vai tratar no livro, porque as pessoas compravam mais ações quando os preços estavam subindo e vendiam quando os preços estavam caindo. Então, Benjamin Graham começou a se sentir incomodado com esse movimento e ele começou a separar as coisas. Ele criou, não criou, mas talvez ele solidificou de uma vez por todas o conceito do que é investimento. E eu vou ler para vocês nas palavras dele. Diz o seguinte: uma operação de investimentos é aquela que, após análise profunda, promete a segurança do principal e um retorno adequado. As operações que não atendem a essas condições são especulativas. Isso aqui foi um marco sinistro no mercado financeiro, porque não era os investimentos que estavam se tornando comuns e populares, era a especulação. Benjamin Graham está dizendo, olha, vocês que estão tendo esse tipo de comportamento no mercado, vocês não são investidores, vocês são especuladores. E existe uma diferença gritante sobre isso. E tu falasse que as pessoas, né, elas compram mais quando a bolsa está mais alta, quando, né, que deveria ser o contrário, mas isso é algo que a gente vê agora, né? A bolsa acabou, né, de chegar no topo histórico e as pessoas ficam comprando desesperadamente. Então, por isso que esse livro é tão importante, porque apesar dele ser antigo, ter sido escrito em 1973, se eu não me engano, tudo que ele falou é nossa realidade de hoje, no ano de 2021. Então, é por isso que é tão fantástico esse livro. É sobre isso que o Lucas falou, ele também fala uma coisa que eu acho, assim, que eu também queria ler. A gente vai ter que ler, porque são frases que não tem como você falar sem ler. E aí eu vou ler a parte que ele fala assim: o mercado é um pêndulo que sempre oscila entre o otimismo sustentável e um pessimismo injustificável. O investidor inteligente é um realista que vende para os otimistas e compra dos pessimistas. É o que você falou, das pessoas, por exemplo, agora que a bolsa está no topo histórico, está todo mundo querendo comprar. Como eles acham que aquilo é só um papel e eles não têm noção do valor que tem aquela empresa, então aquele papel está ali na bolsa por tal valor, eles estão comprando sem realmente ver se aquilo faz sentido de acordo com aquela empresa, se aquele valor é o valor representado pela empresa, se o valor da ação está proporcional. Então, aí as pessoas começam a fazer isso, a esquecer que esse pêndulo oscila e que a hora de comprar, você tem que comprar e tem que vender de acordo com a oscilação do pêndulo. Exato, e isso é importante demais porque um dos conceitos mais usados na teoria de
Value Investing, ou análise fundamentalista também, é de margem de segurança. E Benjamin Graham desenvolveu esse conceito, e esse conceito foi aplicado por inúmeros investidores ao longo da história. Talvez o mais importante e mais conhecido seja o seu próprio aluno de universidade, que é um tal de Warren Buffett, que existe por aí. Ouvi poucas vezes falar dele. Esse conceito diz o quê? Margem de segurança é uma região quando você percebe que o valor justo daquela empresa que você está comprando difere do preço. Em que sentido? A empresa está sendo vendida, por exemplo, a R$12 uma ação, quando o valor justo dela, na verdade, é R$20, é R$17. Quando você tem um deságio, ou seja, você paga um preço menor do que o que realmente vale, então você tem margem de segurança. E essa margem de segurança, ela norteou Benjamin Graham em toda a sua vida de investidor, e muitos outros investidores seguiram a risco. Eu lembro aqui muito claramente do Charlie Munger, o sócio de Warren Buffett, que se parece talvez seja um investidor vivo mais parecido com Benjamin Graham hoje. A forma como ele trata racionalmente os investimentos. Se você não encontrar essa margem de segurança nas ações, era o que Benjamin Graham fazia, é o que Charlie Munger faz. Em nenhuma hipótese ele vai comprar aquela ação. Ele fala sobre isso de margem de segurança, ele fala que ninguém vai nunca errar. A gente não pode garantir que eu nunca vou errar, o Lucas nunca vai errar. Então o que é que a gente faz para a gente se proteger do erro que está inerente a sermos humanos? O que a gente faz é ter uma margem de segurança. Caso a gente tenha uma margem de segurança alta, mesmo que a gente erre, a gente ainda vai estar investindo e não especulando pelo fato de que a gente vai ter lá essa margem para poder... Exato. Né? Isso aí é muito importante, porque, de acordo com essa teoria, quanto menor é o preço que você paga por uma ação relativamente ao seu valor justo, você diminui a sua chance de perda, ou seja, você está diminuindo o seu risco, e você está também aumentando a sua possibilidade de ganho, ou seja, aumentando o seu retorno. Porque para uma ação sair do valor que você está pagando para o seu valor justo, só em ela recuperar o valor justo, você já está ganhando dinheiro. Se a empresa for boa e continuar gerando lucros, e esses lucros agregarem valor na empresa, no patrimônio, e as cotações crescerem, você vai ganhar 2 vezes. Então, é uma estratégia defensiva que lhe entrega mais retorno com menos risco. Isso aí contradiz conceitos mais tradicionais que a gente aprende na universidade de mercado eficiente, que diz que você, para ganhar mais, você tem que correr mais risco. Benjamin Graham não acreditava nisso. Ele acreditava, e ele explica como isso é possível através desse livro, dizendo que você pode ganhar mais correndo menos risco dentro da bolsa de valores. E ele não explica assim, dizendo, uma teoria bonita, sem dizer como ele faz. Não. Ele fala como ele escolhia as empresas, ele fala dos índices que ele usava, quando é que ele vendia, quando ele ganhava tantos por cento ele vendia, ele comprava empresas que tivessem um PL e tal. Então ele explica tudo pra você saber como comprar. Não é uma simples teoria dizendo, é bom que seja assim, Não é algo subjetivo, não é bem objetivo. É tanto que ele tem uma listinha de características que ele seleciona a empresa. Por exemplo, lembrando aqui rapidamente, empresas do setor industrial, ele não comprava se o indicador de preço sobre o valor patrimonial tivesse acima de 2. Então ele tem uma série de características quantitativas, né? É uma espécie de modelo quantitativo primitivo que ele desenvolveu, onde ele fazia a aquisição desses ativos. Tem um capítulo também muito interessante, Marina, principalmente para nós, que é falando sobre o papel do assessor de investimentos. E talvez esse seja um dos melhores capítulos para você que quer, de alguma forma, trabalhar no mercado financeiro. E ele diz o seguinte: o principal papel do assessor... Certeza que tu grifou a mesma coisa que eu, mas continue. Com certeza eu grifei. O principal papel do assessor é livrar o cliente dele mesmo. Em que sentido? Livrar o cliente de tomar decisões precipitadas, movidas por emoção, movidas por ganância, e dando ouvidos a um personagem que ele trouxe à vida nesse livro, que mais na frente foi super desenvolvido por Warren Buffett, que é o tal do senhor mercado. E outros atores tratam o mercado como senhor mercado, e vários continuam falando isso, né? Exatamente. O senhor mercado é sempre alguém ansioso, estressado, sem paciência, totalmente volátil, que todo dia chega na sua porta oferecendo R$10 na ação que você comprou a 11. Mas na frente ele chega querendo, no outro dia já quer comprar a mesma ação por 12. E no outro dia ele quer comprar por 20. No outro dia ele quer comprar por 5. O senhor mercado é uma pessoa que não sabe de nada. É uma pessoa totalmente irracional. E desequilibrada, né? Desequilibrada. E esse senhor mercado nada mais é do que o mercado, a bolsa de valores. Então ele fala, investidor, você não precisa dar ouvidos ao senhor mercado. Se você tiver uma noção clara de valor, do quanto que você pagou naquela ação, naquela empresa, você não precisa todo dia estar
ouvindo as propostas do mercado. Você fica com a sua ação, guarda ela com você, quando chegar num valor que faça sentido, você vende, coloca dinheiro no bolso e não precisa do estresse diário do senhor mercado. Tem mais alguma Não dá pra coisa? dizer mais, assim, tem Tem muita muita coisa. mas Tem a parte do... pra tem, não dar spoilers, né? tem muita coisa. A gente só falou por cima pra vocês terem vontade de ler. Na minha Leiam, opinião, por favor. o que eu acho que foi mais importante de Benjamin Graham, a teoria do velho investe. A teoria do velho investe, ela não é perfeita, mas a forma como... Ela é a base ela é a base de tudo. de tudo. Exato. A forma como Benjamin Graham doutrinou isso, como ele compilou todo o conhecimento de finanças dentro de uma teoria e como essa teoria serviu de base para tudo que há de ortodoxo dentro da Bolsa de Valores, dentro do mercado financeiro, foi de uma importância sem igual. Mais na frente, o Warren Buffett aprimorou esse modelo de value investing, corrigindo talvez um erro, mas talvez apenas algo que não era levado em conta na análise de Benjamin Graham, que era a qualidade das empresas, não apenas o preço. Mas não fala agora, não. Deixa pro Mas não próximo vamos vídeo. dar spoilers, vai ficar para o próximo vídeo. Leiam esse livro, deixem suas anotações aí nos comentários e até a próxima.